com a escolha da primeira rodada, né, escolha 130 na primeira rodada, o Buffalo Bills selecionou o Maxwell Hairston, cornerback de Kentucky, tá? E essa foi outra escolha que eu gostei bastante, tá? Talvez a minha segunda escolha predileta nesse draft, após o John Walker, foi o Maxwell Hairston, cornerback de Kentucky aqui. Mas tinha o Trey Amos, mas tinha o Will Johnson caindo. Bom, o Will Johnson caiu tanto que foi ser draftado mais tarde apenas, lá na segunda rodada. Era para mim um corner que valia até um trade-up, mas a questão médica de fato assustou muita gente. Não é à toa que todo mundo passou, não foi só o Bills, né? E aí, quando você vai entre Amos e Maxwell Hairston, tá? Escolher o Amos seria mais do mesmo. Então, você que reclama do Bini todo ano por fazer a mesma coisa, não dá para reclamar da escolha do Hairston. Ela não é a mesma coisa. Ela não é o perfil de corner que os Bills vinham draftando, tá? O Hairston não é aquele corner grande, bom tacleador, que só joga em zona, que não tem velocidade, mas tem braços longos e tal. Não, ele é o oposto disso. O Hairston é o tipo de corner que a gente viu o Doug Whaley selecionar. A gente viu o Doug Whaley selecionar com o Ronald Darby, por exemplo, tá? E o Ronald Darby talvez seja uma boa comparação. O Ronald Darby jogou bem de novato pelos Bills, tá? E ele talvez lá, quando jovem Ronald Darby, seja uma boa comparação para o Max Hairston. Um cornerback não tão grande, tá? Mas com boa velocidade, com boa capacidade atlética, capaz de marcar no mano a mano, de correr com os adversários. Só que o Hairston não é um corner de mano a mano. Então, para você que já está falando, é o Whelan outra vez. Não é. O Whelan era um corner de press man, grande, com velocidade, mas de marcar em press físico e que não tinha experiência marcando em zona. O Hairston jogou muito mais em zona lá em Kentucky, jogava muito cover 3 e muito quarters coverage, né, que os Bills usam muito, tá? Então o Hairston tem experiência jogando em zona, ele tem experiência alinhando naquela soft coverage, afastado do wide receiver, tá? Só que lendo o quarterback, ele é muito divertido de se ver jogando dessa maneira, porque ele olha os olhos do quarterback e ele tem muita velocidade. Então, assim que o quarterback lança a bola, ele fecha muito, muito rápido em cima do wide receiver e ele é muito violento. O apelido dele é Mad Max, não é à toa, né? Então, assim, apesar dele não ter muito tamanho, né, e o peso dele ser baixo, né, tá 183 libras no card aí do PFF aí, mas ele já tá na casa dos 190 pós-combine. Ele é extremamente agressivo e físico, tá? Ele tacleia para realmente separar o wide receiver da bola. Ele vai para destruir. Só que como ele não é tão grande e tão pesado, é óbvio que o cara vai, às vezes, dessa maneira, o cara bate e fica, ou perra o teco, enfim. Não é um cornerback. Aí para quem fala, mas o Hairston não é um ótimo tacleador. Até que, enfim, os Bills decidiram draftar um corner que cubra, não um corner que tacleia. Né? Eu quero que, em primeiro lugar, o meu corner tacleie. O Bills normalmente queria que, em primeiro lugar, o corner tacleasse. Né? Eu quero que, em primeiro lugar, o meu corner cubra, né? Tenha capacidade de cobrir o wide receivers. E o Hairston tem. Não é porque ele joga bem em soft coverage que ele também não pode fazer um bom papel ali em press, ainda que ele não é tão físico para pressionar por jam ali na linha de scrimmage. Ele é extremamente rápido, então se ele é batido ali na linha de scrimmage, ele consegue se recuperar, ele consegue correr com os adversários. Tem uma jogada que ele fez contra o Bond, né, o Isaiah Bond de Texas, que ele é batido, o Bond sai ali na linha de scrimmage, bate ele numa post route, ele faz a volta, ele corre e ele consegue chegar no Bond, e quando a bola chega, ele chega e dá o tapa e faz a jogada dentro da endzone. Então, assim, ele tem essa velocidade. Apesar dele não ser tão alto, ele tem braços longos. Então, assim, corner não vai de cabeça na bola, o corner vai com o alcance da mão. E esses braços longos fazem com que ele recupere um pouco de não ter altura ideal. Ainda que não tenha altura ideal, também não é que ele é um anão. 5'11", pô. De 5'11 para 6 pés ali, pô, não é pouca coisa. E aí os braços longos, então assim, o Hairston tem todas as capacidades atléticas, físicas para se tornar uma estrela na liga, tá? Deu para ver no draft já que, pô, ele cumprimentou cada cara que saiu antes dele, ele estava ali na porta da passagem ali para ir para o pódio no draft, né? Ele cumprimentou cada um ali, animado, deu para ver que é um cara muito de time, aquele perfil de companheiro de equipe, capitão em Kentucky, aquele perfil que a gente sabe que encaixa bem lá em Buffalo, no vestiário de Buffalo.
O que pode fazer essa escolha ser ruim? Os Bills ficarem de frescura, né? O McDermott ficar de frescura, que o cara é um novato, que o cara precisa aprender, que o cara precisa não sei o quê, e ficar mais confortável de botar um Trey Davis White para jogar de titular, porque o Trey Davis White é experiente, porque o Trey Davis White já conhece a defesa, o Trey Davis White se comunica muito bem, é um líder, tal, e deixar o Hairston no banco aprendendo. Isso faria da escolha uma escolha ruim. Por quê? Porque você não pega no draft, na primeira rodada, um corner, se você vai deixar o Trey Davis White jogando na frente desse cara, tá? Ah, mas é só para começar. Não, cara, começa com ele titular, deixa ele jogar, não faz ele perder a confiança dele de ter sido uma estrela no college, faz ele continuar com essa confiança, jogar com confiança desde o início, vai errar, vai acertar, deixa ele se desenvolver. Porque quando chegar lá nos playoffs e precisar de uma jogada para correr com o Xavier Worth, não vai ser o Trey Davis White que vai correr com o Worth. Não vai ser o Dane Jackson. Tá? E digo mais, não vai ser nem o Christian Benford, vai ter que ser o Maxwell Hairston. Então deixa o cara se desenvolver. Não vai fazer igual fez com o Bishop, de ficar atrás do Damar Hamlin o ano todo de novato. Deixa o cara jogar, deixa o cara se desenvolver. O Hairston tem condições de chegar e jogar. É um jogador com capacidade para fazer isso e fazer isso em bom nível. E é um cara que pode vir a ser uma estrela na defesa dos Bills. Então eu gosto da escolha por causa disso. Cara com potencial de estrela. Os Bills precisam de mais estrelas. Os Bills precisam que o Greg Rousseau se torne uma estrela, que o Khalil Shakir se torne uma estrela, que o Keon Coleman se torne uma estrela, que o Kincaid se torne uma estrela. É óbvio que não vão ser todos, mas quando você escolhe esses caras cedo no draft, com ferramentas que te mostram que eles podem vir a ser uma estrela, fazendo bem aquilo que eles te oferecem de melhor, você espera que pelo menos alguns deles virem uma estrela, para que o seu time tenha mais do que apenas o Josh Allen botando a capa do Superman lá e tendo que carregar o time nos playoffs. Né? Então, esse ano é o ano para o Kincaid, de repente, se tornar esse cara. E se ele não se tornar, talvez ele vai estar caminhando no ano que vem e no ano que vem para um fim de carreira com os Bills, porque talvez nem o quinto ano os caras não ativem, né? Se ele não se tornar uma estrela nesse ano. O Greg Rousseau renovou, então está mais do que na hora dele dar o próximo passo. E não tem mais desculpa. Investiram um monte da linha defensiva ao redor dele, do lado, Bosa, escolhas no draft. Né? Então, o Hairston chega com potencial de virar uma estrela oposta ao Christian Benford. Tá? Então, por isso eu gosto da escolha. Dei um a menos para a escolha do Christian Hairston, tá? Porque realmente eu ainda tenho meu medo aqui de que os Bills inventem de botar um Trey Davis White para começar jogando até que o Hairston aprenda mais e se sinta mais confortável. E aquela coisa, os treinadores dos Bills costumam muito só ter conforto com os veteranos, sabe? E isso incomoda e isso atrapalha no desenvolvimento dos novatos, sem dúvida alguma.